Amici, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo, você já me conhece, sou um dos apresentadores aqui do canal. E hoje vamos falar um pouco, vai ser um vídeo análise dos 3 jogos que ocorreram ontem na Liga Europa. Rapidamente aqui, antes de começarmos as análises, pedir para vocês nos seguirem nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Nosso identificador vai aparecer aqui embaixo, @PapoCalcio. É só seguir lá que a gente sempre traz bastante informações para vocês ao longo do dia. Além disso, peço que já deixem a curtida aqui no vídeo, espero que gostem do conteúdo e se inscrevam aqui no canal, ative as notificações de conteúdos e sigam conosco. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar aqui as nossas análises sobre os jogos de ontem que ocorreram na Liga Europa, começando pelo primeiro jogo do dia de ontem, que foi a partida que aconteceu na Espanha entre Barcelona e Napoli. O jogo que foi um jogo, do ponto de vista do Napoli, foi um jogo de mudança de postura, principalmente do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo, durante a partida toda, o Barcelona teve mais as ações do jogo, né? Teve mais a bola, a sua característica. O Barcelona é um time que já há muito tempo joga um futebol posicional, um futebol de ter a posse de bola e comandar as ações, óbvio com algumas variações. Depois que o Guardiola saiu, o estilo até mudou um pouco suas características e tal, mas a essência da filosofia do Barcelona até então é essa. E o Napoli que entrou na partida para fazer uma partida um pouco diferente do que o Napoli está acostumado a fazer na própria Série A Team e nos jogos da Europa League. O Napoli que claramente o Spalletti não tentava duelar com o Barcelona pela posse de bola, muito pelo contrário. A gente via muito as linhas, principalmente a linha defensiva e a linha de meio-campistas bem compactas quando não estava com a bola e bem abaixadas, né? Principalmente no segundo tempo, mas a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe. E o Napoli praticamente fez um jogo mais estratégico, né? O Barcelona tentava trocar os passes com rapidez para tentar arrumar algum espaço, mas no primeiro tempo, até porque o Napoli não estava cansado ainda e a mentalidade do Napoli ainda estava 100%, né? Principalmente após o gol, o Napoli conseguia montar essas duas paredes compactas na frente dos blocos de meio campo e ataque do Barcelona, e o Barcelona mesmo circulando a bola e tentando com os 3 jogadores de frente abrir buracos na defesa do Napoli para tentar uma infiltração com algum passe. Não conseguia fazer isso justamente porque o Spalletti conseguiu nos treinamentos montar 2 linhas muito compactas e muito fechadas, 2 blocos muito bem armados pelo Napoli, e o Barcelona não conseguia transpor, né? Os jogadores do Barcelona também perderam muitas oportunidades ao longo do jogo, principalmente o Ferran Torres, que foi um dos autores do gol do Barcelona, de empate, mas do ponto de vista de finalizações não foi bem na partida. E numa jogada em que o Ferran Torres acabara de perder um gol numa falha do Rrahmani numa cobertura, ele escorrega, o Ferran Torres pega uma bola que sobra para ele de frente, chuta para fora. No lance seguinte, o Napoli consegue encaixar uma transição boa de ataque, e numa triangulação ali pelo lado direito do ataque do Napoli, entre Elmas e Zielinski, o Elmas entra na área com a bola, consegue driblar o zagueiro e toca para o Zielinski, que chuta 2 vezes antes de fazer o gol. Aí eu acho que o Napoli ganhou mais fôlego, né, mental, se aqui dá para falar fôlego mental, mas ganhou mais força mental, a palavra que eu queria era essa, ganhou mais força mental e encaixou melhor o seu jogo. Mas a partir desse momento, o Napoli já começava a mostrar que iria se fechar, né, e tentar manter o resultado. Vale lembrar que não há mais a diferença de gols fora de casa, né, como desempate nos confrontos de mata-mata, tanto da Champions quanto da Europa League, e agora também com a Conference, que é uma nova liga da UEFA. Mas
Mais para o final do primeiro tempo a gente já via que o Napoli tinha recuado demais e não trocava mais momentos ali de perigo com o Barcelona, como havia feito em boa parte do primeiro tempo, né, em que o Barcelona sim era perigoso, chegava até com menos frequência do que no segundo tempo, mas o Napoli conseguia responder quando retomava a bola. Já no segundo tempo, a gente viu que isso foi bem característico. O Napoli ficou preocupado em se defender das ações do Barcelona, abaixou demais as linhas, chamou demais o Barcelona para o seu campo e sofreu. Sofreu bastante. O Barcelona, no segundo tempo, melhorou também a questão da troca de passes, né? A circulação de bola, o ritmo aumentou, então o Napoli também já estava cansado e os espaços foram aparecendo porque o Napoli e os blocos agora já começavam a balançar à medida que a bola circulava pelo seu campo defensivo. E o Barcelona chegou algumas vezes. No total do jogo foram 21 finalizações do Barcelona contra 4 do Napoli. E a gente vê que a maioria das finalizações do Barcelona aconteceram justamente no segundo tempo. Enquanto no primeiro tempo foram 8 para o Barcelona e 3 para o Napoli, a diferença no segundo tempo foi gritante. Foram 13 finalizações do Barcelona contra uma apenas do Napoli. E aí os lances capitais, né? Tivemos um pênalti que, de certa forma, eu acho questionável. Eu não daria aquele pênalti, mas o VAR reviu e deu. Eu acho que o Juan Jesus estava no movimento e não tem como você ficar com o braço totalmente colado ao corpo. Quando você está em movimento, você precisa do braço para equilibrar o seu corpo. Se vocês olharem com calma, ele está no momento de giro, o braço dele está um pouco mais atrás e quando a bola chega em direção ao braço, ele até tenta tirar o braço, só que a bola chegando é muito mais rápida do que a ação dele de tirar o braço. Enfim, eu não daria o pênalti, mas também não vou criticar a arbitragem. A arbitragem tende a dar pênalti nesse tipo de lance. O Juan também poderia ter sido um pouco mais malandro, ter colocado o braço para trás na origem do lance. Mas a questão é que do outro lado também teve um pênalti que, ao meu ver, foi claríssimo no Osimhen, numa jogada que o zagueiro do Barcelona puxa o Osimhen. Óbvio que tem toda a encenação do jogador, todos os jogadores aumentam demais, mas não foi dado absolutamente nada, o VAR também não chamou, então é complicado. Não vamos entrar nessa seara de ficar questionando a arbitragem, porque não é o cerne do vídeo. É só justamente a análise que a gente tem da partida, principalmente do lado do Napoli, que o Napoli no primeiro tempo, apesar de ter muita preocupação em se defender bem e não deixar o jogo do Barcelona fluir para que as chances aparecessem e os gols saíssem, foi muito bem, mas o Napoli também tinha a preocupação de, quando estava com a bola, fazer o seu jogo, fez, tanto é que conseguiu o primeiro gol. Já no segundo tempo, se preocupou demais em defender e sofreu demais. O Barcelona, depois que empatou o jogo aí, que deslanchou mesmo e o domínio foi muito grande. E o Spalletti também, nas mexidas, a gente acha que o Spalletti não foi tão bem quanto nos outros jogos. Demorou demais para tirar o Insigne, não fazia boa partida. Não estava acrescentando tanto. Deixou o Osimhen muito tempo sozinho lá na frente como referência. O Zielinski cansou e já não tinha mais alguém que pudesse encostar no Osimhen e trabalhar essa bola com ele. Mas enfim, conseguiu um bom empate fora de casa, agora vai decidir a vaga em casa. Eu acho que o Napoli tem totais chances de conseguir vencer o jogo em casa e avançar para as quartas de final da Europa League. Aqui a gente vai trazer alguns números rapidamente para exemplificar o que a gente falou aqui. As finalizações: 21 para o Barcelona, 4 para o Napoli no jogo todo. Como eu disse, no primeiro tempo a diferença nem foi tão gritante assim, 8 para o Barcelona, 3 para o Napoli, mas no segundo tempo, sim, a diferença foi de 13-1 para o Barcelona. Isso também, na posse de bola também, do primeiro para o segundo tempo é gritante. O tempo de bola que o Barcelona ficou, no geral o Barcelona ficou mais tempo com a posse de bola, 67-33, mas do primeiro para o segundo tempo o desnível foi muito grande. No primeiro tempo foi 61-39 para o Barça
E no segundo tempo foi 73-27, quando o Napoli abdicou mesmo do jogo. Ficou ali no clássico catenaccio e jogar por uma bola, né? Já tinha a vantagem no placar, mas aí depois sofreu empate, mas não quis mesmo se arriscar. Além disso, como a gente disse, a gente acha que o Spalletti não foi tão feliz quanto em outros jogos nas modificações, mas o sistema se mostrou eficiente e, como dissemos, o Napoli consegue um bom resultado e tem totais chances de levar e vencer o jogo em casa. Tá bom, pessoal? Então vamos para a segunda análise, o jogo que ocorreu em Bergamo, também na data de ontem, às 5 horas. Atalanta e Olympiacos se enfrentaram e fizeram uma boa partida, muito mais pelo lado da Atalanta, que buscou intensamente, mais uma vez é uma característica do time do Gasperini, buscou intensamente a vitória a todo momento, né? De fato, a Atalanta teve mais volume de jogo, criou mais chances, teve mais a posse de bola, se arriscava mais, mas não foi um jogo fácil para a Atalanta, como tem sido a tônica da Atalanta, principalmente a Atalanta que joga dentro de casa, né? É impressionante como a Atalanta gosta de dar emoção aos seus torcedores, mais até do que o seu estilo de jogo, que já é um estilo emocionante, porque se lança ao ataque e por muitas vezes a defesa fica exposta e é vazada. Mas o desempenho, né? A Atalanta tomou um susto logo aos 16 minutos. O Tiquinho Soares, ninguém entendeu assim a facilidade que o Tiquinho Soares teve para dominar aquela bola na frente da área da Atalanta. Ele recebeu um passe, ninguém chegou próximo do jogador do time grego para dar o combate. Ele teve o tempo de ajeitar a bola, dominar, ajeitar e calibrar o chute. Foi um belo chute de fora da área, né, acertando o canto esquerdo do Musso, um chute rasteiro, e abrir o placar, né? E aí a gente já imaginou, putz, será que a Atalanta mais uma vez vai decepcionar em casa? Apesar disso, a Atalanta seguia tentando, criando oportunidades. Foram bastante escanteios gerados pela Atalanta no primeiro tempo. No total foram 6. O Olympiacos não conseguiu nenhum escanteio no primeiro tempo. Era um amplo domínio territorial que a Atalanta, durante praticamente os 90 minutos, arrendou o campo de defesa do Olympiacos. Ficou muito tempo lá fazendo seu jogo no campo de defesa do Olympiacos, né? No geral, em posse de bola, foram 72% do tempo a bola sob o domínio da Atalanta para 28% do Olympiacos. No primeiro tempo, especificamente, a diferença foi bem grande, bem significativa, 76-24. E a Atalanta tentando, né? No total foram 9 finalizações no primeiro tempo. E as ações do Olympiacos eram muito mais nos contragolpes, sendo que um deles, logo no começo do jogo, como eu disse, entrou. A Atalanta que teve mais escanteios, mas não conseguia finalizar, concretizar bem as chances. Isso tem sido uma tônica da Atalanta também nessa temporada. Eu acho que é uma das coisas que também ajuda a explicar o porquê dessa oscilação de desempenho do time, principalmente em casa. Eu vejo que é uma coisa até que a gente já comentou com amigos nossos, torcedores da Atalanta. A gente vê que a primeira coisa é o desempenho em casa, que é bem tá muito aquém das últimas temporadas, quanto os jogos da Atalanta em casa eram as suas fortalezas. Nessa temporada a Atalanta tem decepcionado um pouco em casa e isso tem afetado, né, no desempenho. A Atalanta tem deixado muitos pontos em casa na Série A e não está conseguindo manter a pegada. Além disso, eu acho que o estilo de jogo é agressivo às vezes. Para mim é agressivo demais, não tem a necessidade de ter essa agressividade, esse ímpeto o tempo todo. O futebol, como não se joga somente se defendendo, também não se joga só atacando. Eu acho que a Atalanta ainda tem que encontrar um balanço aí melhor para ter o seu sistema, a sua característica, que é uma filosofia do Gasperini. Isso não, ao meu ver, não deve ser mudado, porque é uma essência da Atalanta. A Atalanta tem que ter o ímpeto de atacar, mas ela tem que ter uma preocupação
também na recompactação e na defesa. Eu acho que às vezes isso peca um pouco, apesar de jogar com um sistema que tem um pouquinho mais de proteção ali, com 3 zagueiros e tal. Eu acho que às vezes a zaga também é um pouco lenta. O Demiral não é um zagueiro rápido. O Tolói, até pela idade, também não é um zagueiro rápido. Quando não joga o Djimicic, que também não é um zagueiro tão rápido, mas joga o Palomino, aí que a zaga fica bem mais pesada e os dois alas se lançam demais ao ataque, aí falta um pouco da ajuda na compactação, só o Freuler ali para defender na frente da área, acho que é pouco. Mas enfim, a Atalanta, que na fase ofensiva também tem demonstrado alguns problemas nessa temporada. O time cria demais, continua criando muitas chances, é muito bom nisso. Transições rápidas, troca de passes rápidos, infiltrações, mas está pecando muito na hora das finalizações, principalmente o Muriel ontem, que a gente até achou que ele sentiu alguma coisa na coxa, nem voltou para o segundo tempo. A gente não teve ainda a confirmação da imprensa se realmente ele se contundiu, mas a gente viu durante os jogos, a gente até comentou com o pessoal da Atalanta Brasil e os seguidores da Atalanta, que a gente tinha percebido que ele levou a mão à coxa por 2 vezes, acho que ele sentiu algum desconforto. Entrou o Bogá no seu lugar, né, aos 46, logo no começo do segundo tempo, como eu disse, ele nem voltou. Mas o Muriel não fazia boa partida, né, desperdiçava as chances, a Atalanta parecia que ia sucumbir, mas no segundo tempo conseguiu de fato com o Djimicic em 2 jogadas de escanteio. Numa ele brilhantemente se adianta a zaga do Olympiacos e cabeceia uma bola e empata o placar. E 2 minutos após, também numa jogada em mesma circunstância de escanteio, a bola ali, o Olympiacos afasta mal a bola sobra para o Djimicic, que ajeita e manda para o gol, vira a partida. E aí a Atalanta de fato relaxou a tensão, né? Tava muito tensa, relaxou e conseguiu fazer seu jogo. A partir daí também o Olympiacos já estava preocupado em não tomar mais gols, né? O Olympiacos veio com essa estratégia de minimizar, né, a perda, conseguiu ser 1-0. Exemplo do que foi o jogo do Napoli com o Barcelona, o Olympiacos tentou fazer de certa forma a mesma coisa contra a Atalanta, também conseguiu seu gol cedo e antes do adversário, mas ao contrário do Napoli não conseguiu aguentar a pressão da Deia, que conseguiu fazer seus 2 gols e venceu a partida. Agora vai jogar na Grécia, precisando apenas de um empate para seguir para as quartas de final. E a gente crê que de fato a Atalanta tem, se mantiver o nível de jogo que a Atalanta tem e não falhar na defesa, a Atalanta tem totais chances aí de voltar da Grécia classificada para as quartas de final da Liga Europa. Vale ressaltar que o desempenho da Atalanta fora de casa é bem melhor do que dentro de casa nessa temporada. No segundo tempo, apesar do amplo domínio, a posse de bola, a diferença foi um pouco menor do que a do segundo tempo, mas ainda assim a Atalanta teve mais posse. A Atalanta finalizou uma bola a menos do que no primeiro tempo, finalizou 8. Mas o Olympiacos também, como ficou bem mais retraído, finalizou também menos. Foram 2 finalizações só. Mas no geral foi um jogo que desde o começo a Atalanta dominou, tomou um susto, mas conseguiu a virada e vai bem para o segundo confronto. Bom, pessoal, vamos para a análise do último jogo, o jogo ocorrido em Portugal, entre Porto, os donos da casa, e a Lazio. Antes de mais nada, peço desculpas, porque nas outras 2 análises eu estava trajando as camisas dos clubes italianos. Acontece que eu não tenho em minha coleção nenhuma camisa da Lazio, mas espero em breve ter uma para poder fazer os vídeos da Lazio trajando a camisa da Lazio. Peço desculpa aos amigos torcedores da Lazio. Mas vamos lá. Um jogo que foi bastante interessante no primeiro tempo. Achei que a Lazio fez um jogo bem interessante, né? Acho que a melhor descrição foi essa. A Lazio conseguiu, no primeiro tempo, de certa forma, sobrepujar a força ofensiva do Porto. Conseguiu o seu gol, um belo gol, aliás, do Zaccagni, que fez uma ótima partida. Para mim foi o melhor jogador da Lazio em campo até o Sarri resolver substituí-lo.
Me estranhou essa substituição, porque ele era o melhor jogador do time, era o que tentava alguma coisa diferente. Milinkovic e Luiz Alberto fizeram uma partida bem abaixo do que a gente espera deles, né? Principalmente o Milinkovic estava um pouco fora do padrão, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo, no geral, a partida caiu muito de ritmo, muito de nível. Voltei, pessoal, peço desculpa pela interrupção momentânea, mas vocês viram aqui atrás a minha filha apareceu, eu tive que parar o vídeo para atender a chamada dela. Bom, como eu ia dizendo, o ritmo da partida no segundo tempo caiu bastante, as duas equipes ficaram, ao meu ver, preocupadas mais em manter o resultado, mais o Porto, né? O Porto tentando manter o resultado que já havia conquistado logo no começo da segunda etapa, né? Fez o segundo gol aos 49 minutos. Aliás, os dois gols foram marcados pelo Tony Martínez, que fez uma excelente partida. Um no final do primeiro tempo e um aos 49. O Zaccagni, como eu disse, abriu o placar aos 23, um belo gol, que ele recebe um cruzamento e ele bate de letra e faz um belo gol. Mas eu acho que o primeiro tempo, especificamente da Lazio, foi muito bom. Como eu disse, conseguiu sobrepujar o ataque do Porto. O Porto também estava um pouco mais sonolento no primeiro tempo, né? A Lazio teve um pouco mais de domínio de ações, né? Teve mais, no geral, a Lazio teve mais posse de bola, trocou mais passe, circulou mais a bola. O jogo do Porto também é um jogo que não prioriza tanto assim a circulação e a posse da bola, é um jogo mais verticalizado, mais objetivo, não que seja de recuar linhas, mas é um jogo mais vertical, mais direto. Mas eu acho que o Sarri, mais uma vez, nas modificações, ele não foi muito feliz. Ele também não contava que os seus jogadores pilares não tivessem no primor técnico hoje, tanto o Luiz Alberto quanto o Milinkovic não fizeram partidas assim excepcionais que eles normalmente fazem. Gostei da partida, de certa forma, do Lucas Leiva, não foi nada de sensacional, mas não foi uma partida ruim. Acho que ali da trinca de meio-campistas, assim, ele foi um pouco mais, eu diria que um pouco mais sólido do que os outros dois, mas nenhum dos três se destacou ali do trio de meio campo. O trio ofensivo foi muito bem, o Pedro, né, é um jogador muito interessante ali para fazer a função quando o Immobile não está em campo, porque diferente das características do Immobile, que é um jogador referência, que a equipe procura para botar ele em condições de fazer gol, o Pedro, ele é um cara que, como não é a característica dele fazer gols, ele é muito bom nessa de tabelar com seus colegas de equipe e gerar situações perigosas, projetando os seus companheiros. Felipe Anderson, para mim, que dos três foi o que menos jogou, que teve o pior desempenho dos três, ainda assim foi um desempenho satisfatório. E o Zaccagni, que foi o melhor, para mim, foi o melhor jogador da Lazio na partida. Do lado do Porto, a gente tem um Tony Martínez que estava iluminado, fez 2 gols, no segundo deles até num lance que ele comemora muito depois do gol, porque a bola meio que ele tá ali para finalizar, mas eu acho que ele não entendeu que seria uma finalização daquela forma, tanto que comemora bastante. Mas o Porto teve bastante jogadores aí que fizeram também boa partida. O Otávio, o meia-direita, fez uma boa partida. O zagueiro Mbemba também foi bem. O João Mário, aquele mesmo que jogou na Inter e no Sporting, fez boa partida. Foi interessante ver a Lazio jogar contra um time forte que veio da Champions League, é um time que joga junto há bastante tempo, o time do Porto, bem treinado pelo Sérgio Conceição, um time que tem uma filosofia clara de jogo. Foi um time que num grupo difícil da Champions deu trabalho, né?
principalmente para o Milan também, deu bastante trabalho. Já havia dado trabalho para a Juventus quando a eliminou a Juventus. Eu acho que no meio-campo eles sentiram a perda do Sérgio Oliveira, que foi jogar na arquirrival da Lazio, a Roma. Mas a Lazio, o primeiro tempo da Lazio foi muito, muito bom, eu achei, apesar de sofrer o empate no final do jogo, eu achei que o primeiro tempo da Lazio foi bem interessante. E no segundo tempo, no geral, eu não gostei do jogo. Achei que o jogo, principalmente depois do gol do Porto, caiu bastante de desempenho técnico de ambas equipes. Alguns números aqui para comprovar. No primeiro tempo, primeiro a posse, né? Eu gosto de botar a posse porque a posse ajuda a entender a filosofia, não é o principal índice aí para ajudar, para você entender o jogo, mas ajuda a entender. No geral, a posse foi bem assim, bem próxima de ambas as equipes. A Lazio teve um pouco mais de posse, no geral 55-45 para a Lazio. No primeiro tempo, a diferença foi até um pouco mais curta. A Lazio teve 53 enquanto o Porto teve 47. Apesar disso, o Porto foi um pouco mais perigoso, bem mais perigoso na verdade. O Porto fez 9 finalizações contra 3 da Lazio. Sendo dessas 9, 3 no gol, só que a Lazio foi mais certeira, né? Das 3 finalizações, 2 foram no gol, né? O índice de passes é alto das duas equipes, 87% em média. No segundo tempo caiu um pouco, né? Mas, como eu disse, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bem interessante de ambas as equipes. Teve jogo, as duas equipes procuraram fazer os seus jogos, mas no segundo tempo, no geral, eu não gostei. E principalmente as substituições que o Sarri fez, que eu acho que ajudaram a desarrumar um pouquinho o time, ao meu ver. Aí pode ser que os torcedores da Lazio que tenham um olho clínico mais aguçado do que o meu possam aí comentar e discordar um pouco da minha opinião, não tem problema. A gente está aqui para isso. Até gosto quando vocês deixam comentários para a gente lá, a gente pode trocar uma ideia. Acho bem legal essa troca de ideia. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a Lazio sentiu também a ausência do Immobile, que não tem como, é a referência, o capitão, o artilheiro da equipe. Apesar do Pedro, como eu disse, não ter feito uma má partida, sentiu. Vamos ver se conseguem recuperar o Immobile para a segunda partida. Creio que sim, que não é uma lesão em si. Ele estava com um quadro febril. Acho que até a semana que vem ele já deve estar recuperado e vai jogar a partida da volta sem problema algum. Já o Lazzari, que também não jogou, né? O Lazzari é o lateral direito. Esse é um pouco mais complicado, que é uma lesão mais chata, vai demorar um pouco mais. Esse eu acho que praticamente está descartado para o jogo da volta. Mas eu acho que a Lazio mostrou que se jogar com a intensidade que jogou no primeiro tempo, tem chance sim de em casa conseguir o resultado e avançar para as quartas, apesar de um duelo bem difícil, né? É um adversário muito bem treinado, como eu disse, é um adversário forte. Já mostrou isso na Champions, apesar de não ter se classificado para a próxima fase, estava num grupo difícil também. Mas vamos lá, vamos ver o que o Sarri consegue planejar para o jogo da volta, né, em casa, e vamos torcer para que a Lazio consiga vencer o jogo e avançar para as quartas de final. Tá bom, pessoal? Então eram essas análises que a gente tinha para trazer para vocês acerca dos jogos de ontem da Liga Europa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, apesar de um pouco longo, né? Porque são 3 jogos, a gente teve que analisar um a um. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário, até peço que vocês deixem comentários, é legal pra gente saber a opinião de vocês, a gente poder interagir, né? Gerar essa interação e que vocês se sintam à vontade de trocar essa ideia conosco. O campo de comentários está aberto aqui embaixo, fiquem à vontade. Deixe os comentários aí. Se quiserem também, procurem-nos nas nossas redes sociais. Aproveito já para fazer aquele pedido para vocês que novamente que nos sigam nas nossas redes sociais.
Facebook, Instagram e Twitter, é sempre o mesmo identificador, vai aparecer aqui embaixo, @papocalcio. Não deixem de curtir esse vídeo aqui, confiram mais conteúdos aqui no nosso canal no YouTube, deixem a curtida dos nossos vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os conteúdos que vocês gostarem com os amigos de vocês, para que vocês também ajudem a gente, não só o YouTube recomendando, mas vocês também recomendando o nosso trabalho para os amigos de vocês. No mais, grazie a tutti e arrivederci.